Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não conhece seu canal Bet Tips, que deixa palpites de futebol, também bilhete pronto. Se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço seu apoio, inscreva-se aqui no canal, ative também o sininho para você sempre receber notificações de vídeo aqui do nosso canal. Também deixa o like no vídeo, como você deixa seu like, você fortalece nosso trabalho, beleza? E como sempre, deixa aquele lembrete, só faltou batermos o bilhete do canal, infelizmente não batemos, mas os palpites cravamos ali praticamente a maioria, só faltou cravar o bilhete para nossa alegria, mas o Red também faz parte. Quarta-feira seja um dia melhor para nós. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Então, galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 7 de junho de 2023, quarta-feira. Temos aqui 8 palpites para analisarmos. Dando início aos nossos jogos, vamos aqui para a Finlândia. Meio-dia, temos a equipe do Haka e a equipe do Ives. Vamos analisar aqui os jogos. O Haka, os últimos 5 jogos, perdeu 3, só empatou 2. Já a equipe do Ives, os últimos 5, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos foi ambas marcam. A equipe do Haka jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 4 jogos. Já a equipe do Ives, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Vamos analisar agora as classificações. A equipe do Haka está no grupo de rebaixamentos, na nona colocação com 9 pontos. Em 10 jogos fez 13 gols, sofreu 19. Já a equipe do Ives está na quinta colocação com 12 pontos. Em 9 jogos fez 10 gols, sofreu 9. Palpite para essa partida, vamos chance dupla. Empate ou vitória do Haka, o mar de gol e meio na partida. Ainda aqui na Finlândia, meio-dia temos a equipe do Interturco e o KTP. Vamos analisar aqui os jogos. O Interturco, os últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1. Já a equipe do KTP, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Interturco, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já a equipe do KTP, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos analisar as classificações. A equipe do Interturco está aqui no grupo de rebaixamentos, na oitava colocação com 10 pontos. Em 7 jogos fez 11 gols, sofreu 10. O KTP está aqui no grupo de rebaixamentos também, na sétima colocação com 12 pontos. Em 10 jogos fez 9 gols, sofreu 13. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora para a Bulgária. Pela disputa do título, meio-dia e 45, temos a equipe do Chernomorets e o Ludogorets. Vamos analisar aqui os jogos. O Chernomorets, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2 jogos. Já a equipe do Ludogorets, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Chernomorets, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, perdeu apenas 1. Já a equipe do Ludogorets, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Vamos analisar as classificações. O Chernomorets está na quinta colocação com 54 pontos. Em 34 jogos fez 39 gols, sofreu 34. Já a equipe do Ludogorets está na primeira colocação com 82 pontos. Em 34 jogos fez 80 gols, sofreu 27. Palpite para essa partida, vitória do Ludogorets, o mar de um gol e meio na partida. Indo aqui agora para a fase de grupos da Copa Libertadores, 7 horas da noite, temos a equipe aqui do Independiente Del Valle e o Corinthians. Vamos analisar aqui os jogos. O Independiente Del Valle, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 2 jogos. Já a equipe do Corinthians, dos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 3 confrontos das equipes, em 2 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Independiente Del Valle, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Corinthians, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Vamos analisar as classificações. O Independiente Del Valle está na segunda colocação com 6 pontos. Em 4 jogos fez 4 gols, sofreu 3. Já a equipe do Corinthians está logo abaixo na terceira colocação com 4 pontos. Em 4 jogos fez 4 gols, sofreu 3 também. Palpite para essa partida, vamos de chance dupla. Empate ou vitória do Independiente Del Valle, o mar de um gol e meio na partida. Indo aqui agora para a Série B do Brasileirão. 7 horas da noite também, temos a equipe do Novo Horizontino e Guarani. Vamos analisar aqui os jogos. O Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Guarani, dos últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4 jogos, foi ambas marcam. A equipe do Novo Horizontino, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, só perdeu apenas 1. Já a equipe do Guarani, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas um jogo.
Vamos analisar as classificações. O Novo Horizontino está na terceira colocação com 20 pontos. Em 10 jogos fez 13 gols, sofreu 4. Já o Guarani está na 11ª colocação com 15 pontos. Em 10 jogos fez 15 gols, sofreu 10. Palpite para essa partida, chance dupla. Empate ou vitória do Novo Horizontino, ou mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Série B do Brasileirão, 7 horas da noite também, temos a equipe do Sport e o Avaí. Vamos analisar aqui os jogos. O Sport, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já o Avaí, dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 2. Os últimos 5 confrontos das equipes, apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Sport, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Avaí, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1. Vamos analisar as classificações. O Sport está na 6ª colocação com 17 pontos. Em 8 jogos fez 15 gols, sofreu 6. Já o Avaí está no grupo de rebaixamentos, 18ª colocação com 8 pontos. Em 10 jogos fez 7 gols, sofreu 18. Palpite para essa partida, vitória do Sport, ou mais de um gol e meio na partida. Vamos aqui agora para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. 9 horas da noite, temos a equipe do Blooming e o Audax Italiano. Vamos analisar aqui os jogos. O Blooming, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Já o Audax Italiano, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. O último confronto das equipes não foi ambas marcam. A equipe do Blooming, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 2 jogos. Já o Audax Italiano, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Vamos analisar as classificações. O Blooming está na 4ª colocação com nenhum ponto. Em 4 jogos fez 2 gols apenas, sofreu 9. Já o Audax Italiano está na 2ª colocação com 7 pontos. Em 4 jogos fez 4 gols, sofreu 2. Palpite para essa partida, chance dupla. Empate ou vitória do Audax, ou mais de um gol e meio na partida. Encerrando nossos jogos, ainda aqui na fase de grupos da Copa Sul-Americana. 9 horas da noite também, temos a equipe do Estudiantes e o Red Bull Bragantino. Vamos analisar aqui os jogos. O Estudiantes, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2. Já o Red Bull Bragantino, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Os últimos 3 confrontos das equipes, nenhum dos 3 foi ambas marcam. A equipe do Estudiantes, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já a equipe do Bragantino, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Vamos analisar as classificações. A equipe do Estudiantes está na 2ª colocação com 10 pontos. Em 4 jogos fez 9 gols, não sofreu nenhum. Já a equipe do Red Bull Bragantino está na 1ª colocação com 10 pontos também. Em 4 jogos fez 13 gols, sofreu apenas um gol. Palpite para essa partida, mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. No bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Bulgária, temos a equipe do Chernomore e o Ludogorets. Botei aqui uma chance dupla, empate ou vitória do Ludogorets. Lá na Finlândia, temos a equipe do Interturco e o KTP. Botei aqui mais de um gol e meio na partida. Ainda aqui na Finlândia, temos a equipe também do Haka e a equipe do Ives. Botei mais de um gol e meio na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,87. Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!